Pessoal, bom dia, graça e paz. Vamos lá, vamos continuar nosso estudo no livro do Apocalipse. Nós estamos hoje no 3º capítulo, né? Então abra a sua Bíblia aí, no 3º capítulo do Apocalipse. Antes de começarmos, vamos orar. Amém. Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez. Pedimos a direção do teu Santo Espírito para compreendermos a tua palavra. Guia-nos, ilumina-nos e faça conforme a tua vontade. Nós consagramos tudo a ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3. Nós estamos estudando as 7 igrejas, né? Da Ásia Menor. Vamos ler alguns versículos. Versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, nós estamos agora na 5ª carta, que é a carta à igreja de Sardes. Ok. Vamos para o versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. A gente tem agora uma igreja localizada em outra cidade da Ásia, chamada Sardes. A carta à igreja de Sardes representa o 3º período da igreja, ok? Que vai de 1517 a 1730. A gente chama esse período do período da Reforma Protestante. Vocês lembram, né? Quando começa a Reforma Protestante, através de Martinho Lutero, né? A gente tinha um domínio do catolicismo romano, com a conversão de Constantino. Depois da era apostólica, a igreja se transforma em apostólica romana, e depois a igreja passa por uma reforma, chamada Reforma Protestante, né? E a partir da Reforma Protestante, a gente vê os movimentos do Espírito Santo vindo através da igreja. Então a proposta do movimento protestante, surgindo as igrejas evangélicas, né? Protestando contra o catolicismo, contra a Inquisição e outras coisas mais, a idolatria. O propósito de Deus, ele era muito maior do que o protestantismo ofereceu. Essa que foi a verdade. Nós tivemos igrejas congeladas, essa que é a verdade. Igrejas que se levantaram contra o catolicismo através da reforma, mas que não cumpriram o propósito de Deus em relação àquilo que Deus queria fazer completamente. Fizeram num tempo, né, falando e protestando contra os ídolos e a doutrinação do catolicismo, a salvação pela graça, né, outras coisas mais. Mas depois de um tempo a igreja se estagnou, e como se tivesse congelado o Espírito Santo.
construindo bons templos, as igrejas tradicionais conhecidas, né, como os metodistas, os luteranos, os batistas, os presbiterianos, com toda a pompa de ter feito um movimento de protestantismo, mas depois cai numa frieza espiritual terrível, que Deus se vê na necessidade de soprar o vento do Espírito Santo. Aí entra o movimento pentecostal. Então o movimento pentecostal vem, né, logo em seguida, porque o propósito dos protestantes, as igrejas se estagnaram. Hoje os templos dessas igrejas que foram os reformadores, as igrejas viraram até boates, né, em alguns países, né? Tem igreja luterana, igreja metodista, na Inglaterra mesmo tem igreja metodista que virou restaurante. Então, sim, o movimento pentecostal vem depois, tentando cumprir o propósito, e também comete algumas falhas. Depois vem o movimento neopentecostal, que são as igrejas que a gente vê hoje. E por fim, depois a gente fala mais sobre isso aí, certo? Então, vocês entenderam que cada igreja que aparece aqui nesse estudo representa um período da igreja de Jesus Cristo? E qual o período que representa Sardes? Representa o período da reforma. É interessante que a história eclesiástica, ela chama esse período de período da igreja morta. Período da igreja morta, né? O período da igreja da reforma protestante. Sardes vem do grego sardes, significa príncipe de gozo, de alegria. Okay? Pelo uso da expressão, está escrito assim, nesse versículo que nós lemos. Okay? No finalzinho do versículo 1, que tens o nome de que vives. Você tem nome de que vive, né? Você tem uma reputação de que vive. Olha o que está sendo dito para essa igreja. Mas estás morto. Então está falando, quando diz tens nome do que vives, fala sobre a grande popularidade dessa igreja. Era a igreja popular nessa época. Mas unida a essas palavras que diz que estás morto, significa que a igreja tinha uma propaganda enganosa. Entendeu? Tem nome do que vives, né? Tem uma reputação, uma grande popularidade, mas estás morta. Essa era a visão espiritual de Deus a respeito da igreja. A igreja tinha uma propaganda enganosa. Ok? A carta é o anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor. Ela passa por vários processos e chega na mão do anjo da igreja. O anjo da igreja quem era? O nome desse anjo da igreja era chamado de Melito. Ele era o bispo da igreja nessa época, né? O bispo de Sardes. Século II, ele foi mencionado por Eusébio, que era o historiador da época, que Melito era o bispo da igreja dessa época, né? Melito foi um crente intenso, foi um crente dotado de grande poder e autoridade na sua geração. Era um homem extremamente capacitado, mas ele se desviou, tá? Ele caiu num descrédito espiritual. Por isso que a igreja foi chamada de igreja, na época, a igreja morta, certo? Onde a decadência da igreja começa a partir do seu líder. É lógico, né? O líder é o guardião da igreja. Se passa pelo líder, a igreja toda vai sentir, né? Você fere o pastor, a Bíblia diz, e as ovelhas se dispersam. A cidade de Sardes, ela passa para as mãos do rei Antíoco o Grande, nessa mesma ocasião que essa carta foi escrita. E essa carta está sendo escrita na mesma época. Exatamente nessa época, a igreja se acha em uma situação espiritual extremamente melindrosa. Vamos seguir. O anjo da igreja estava num processo de declínio, e a igreja estava morrendo espiritualmente e moralmente, né? Ela estava duplamente morta. Após a morte dos apóstolos, o que acontece na igreja? Surge no meio dos discípulos uma apostasia, okay? Desvirtuamento da fé verdadeira, apostasia.
é uma das grandes estratégias de Satanás para o nosso tempo hoje, é a apostasia, aquilo que se parece com Deus, aquilo que chega próximo da aparência de Deus, mas que não é Deus. Então o diabo é muito sutil. Antigamente as guerras eram de um jeito, hoje as guerras são culturais, e nós temos hoje Satanás no meio da igreja, fazendo-se parecer Deus, falando como Deus e fazendo sinais como Deus. Então dá para você ter hoje uma igreja que é sem entendimento? Não dá, né? Hoje a guerra é diferente. Então isso acontece a partir da morte dos apóstolos, né? Foi uma apostasia que foi predita. Ela foi predita. Era prevista essa apostasia que iria chegar no meio dos discípulos. Vamos entender isso, Atos 20, verso 29 e 30. Olha o que está escrito aqui em Atos 20, verso 29 e 30. Um pouco antes do acontecimento dessa apostasia na igreja de Sardes. Vamos lá. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, olha aí, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. Estava previsto ou não estava? E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, esse versículo revela uma apostasia que iria acontecer na igreja. E aconteceu, né? Essa apostasia influenciou o bispo da igreja, que era o líder da igreja, o tal do Melito. Se vocês quiserem anotar, depois vocês pesquisem aí sobre Melito. Então o que acontecia com esse líder da igreja? Ele tinha um estilo aprimorado, sofisticado nas suas obras e nas suas palavras, que começava a refletir uma característica romana com filosofia grega misturada. Entende o que eu estou falando? O cara está liderando a igreja, ele tem uma performance, ele é sofisticado, ele é aprimorado, mas começa a revelar no meio das palavras dele um estilo romano com influência grega e filosofia misturada. Aí já começou a fugir do evangelho. Então por isso que hoje, nos dias de hoje, a igreja precisa ser muito atenta a essas coisas. Se realmente é o evangelho que está sendo pregado, ou se é a filosofia grega que está entrando. O que não falta é filósofo, né, hoje. Um monte de gente com um monte de ideia, né? Eu acho que, eu penso, eu percebo. Então isso é coisa da filosofia, né? Inclusive, o Melito começou a chamar o cristianismo de a nossa filosofia. Isso é histórico. Ele dizia que o cristianismo é a nossa filosofia. E hoje a gente percebe isso nessa fusão do coach com evangelho. Deu para perceber isso? Coach misturado com evangelho. Você vê performance, pessoas que têm boa oratória, que se movimentam bem, têm boas técnicas, e vai jogando o evangelho de lado e aplicando o coach, que carrega muito da filosofia grega, são os pensamentos, né? Aquelas convicções, aquela forma de interpretar a vida, né? Às vezes. E as pessoas gostam disso. A gente vê essa distorção nos dias de hoje com essa fusão. O cara está ali, ele é coach, ele coloca a Bíblia junto, aí atrai um monte de gente. O cara, não, mas o cara é crente, né? Por isso que a gente vai ver a palestra dele e vamos pagar 2.000, 3.000 na palestra dele. Entende o que eu estou falando? E a gente vê isso também dentro da igreja. O desvirtuamento sutil da fé cristã, jogando Cristo de lado e falando o seguinte: você pode, você consegue tudo, porque existe um potencial dentro de você. Tudo bem, a gente tem um potencial nosso como seres humanos, mas a nossa força vem de Deus. Ok? Deus é tudo. O evangelho nos mostra que sem Deus nós não somos nada, porque nele nós vivemos, existimos e nos movemos, ok? Então toda a existência está em Deus. Já essa cultura vem dizer o seguinte: você é tudo, você pode, você vai construir seu futuro, você
é o seu Deus. Você entende o que eu estou falando? Não estou dizendo que a gente não tem que ter algumas influências assim de dizer, poxa, você tem que lutar, você é uma pessoa querida, né? Deus te levantou, mas tem que ser feito com muito cuidado, casado com a Bíblia, porque quando esse negócio começa a colocar Cristo de lado e começa a dizer que nós somos bons, né, a tal da autoajuda, enquanto o Evangelho propõe a ajuda do alto, é diferente. Você tem que escolher entre autoajuda e ajuda do alto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, vocês que estão aí, né, que gostam de frequentar algumas palestras, né, e pagam por essas palestras porque vai vir fulano, toma muito cuidado, porque talvez vocês não estão fazendo o papel de crente de vocês. Só existe um que pode tudo, é Deus. E a sabedoria vem dele, certo? Não dá para a gente estabelecer um crescimento desvinculado de Cristo, desvinculado do Espírito Santo. Isso vem com a roupagem, assim, né? Bons livros, os caras escrevem uns livros e fala bonito, frases de efeito, né? Vamos dar 360 graus na sua performance, mindset, essas coisas todas, e o povo crente adora esse negócio. Pastor, mas aí o senhor está falando uma coisa, né, que eu gosto, o senhor está mexendo com uma coisa que eu gosto. Eu estou aqui para isso. Eu vim fazer o que aqui? Eu vim estabelecer a cultura do reino. Aí o pessoal de quinta-feira falou, pastor, quinta-feira o senhor pegou pesado, né? Mas como é que eu vou falar sobre religiosidade sem pegar pesado? Como é que eu vou falar de religiosidade sem confrontar valores e crenças erradas? Você tem que provocar. A religiosidade, o ataque à religião é provocativo. Você tem que deixar o cara balançando na cadeira. Ele fica assim, saio ou não saio? Né? Fico ou não fico? Isso é ataque à religião. Não tem como você chocar crenças e valores errados sem ter confronto. Não existe isso. Alguém tem que ter coragem de falar. Para o religioso entender que você está errado, rapaz. Não adianta você querer acreditar num Deus que te dá autorização para você bater na sua mulher. Eu quero, não, mas aí... Não adianta você achar que você é cristão, você não é, rapaz. Você não é, você precisa nascer de novo. Foi o que Cristo falou com Nicodemos, o cara maior sábio que tinha da época, era o doutor da época das escrituras, era um teólogo da época, vamos dizer que era o supra-sumo da época. Aí ele chega para conversar com Jesus à noite, e Jesus assim, falou, necessário vos é nascer de novo. O que Jesus falou? Você tem que nascer de novo, cara. Enterra isso aí e nasce de novo. Já pensou? É a coragem de Jesus de falar sobre verdade. O que você sabe. Tudo bem? Agora vamos ainda dentro do versículo. Ainda dentro do versículo tem algumas palavras assim. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A gente entende o que é isso aqui. Esses 7 Espíritos. A análise disso está em Isaías capítulo 11, versículo 2. Se você quiser abrir, abra, se não, ouça. O que são esses 7 Espíritos de Deus? Faz parte da configuração de Deus. Isaías 11 define isso muito bem. Olha lá. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, número 1. O Espírito de sabedoria, número 2. E de entendimento, número 3. O Espírito de conselho, número 4. E de fortaleza, número 5. O Espírito de conhecimento, número 6. E de temor, número 7. Ok? Esses são os 7 Espíritos de Deus. Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. É sobre isso que esse texto está falando. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. E as 7 estrelas. A gente aprendeu que 7 estrelas são os anjos da igreja, são os pastores. Apocalipse 1, 20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Olha aí na parte B. É exatamente sobre isso. Está falando sobre as características de Deus e dos pastores da igreja. Ele diz:
Quem está dizendo isso é o que tem os 7 Espíritos de Deus, é o Deus soberano. Aí tem também as 7 estrelas, ele tem os 7 pastores, ou seja, um pastor de cada igreja. Entendido? Vamos para o versículo 2. Ele diz para essa igreja de Sardes: "Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer." Está dizendo que existe um grupo na igreja que não morreu espiritualmente, mas que está prestes a morrer. Então essa igreja, como é que está essa igreja? Tem um grupo de morto e um grupo de gente que está prestes a morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Certo? Não está perfeito, não está legal. Essas obras que você está fazendo. Está falando para o pastor. Agora vamos ver o mesmo versículo 2 na tradução King James, que diz: "Sê alerta e fortalece o que ainda está, o que ainda resta." Olha aí. Sê alerta e fortalece aqueles que estão vivos ainda na igreja. O que ainda resta estava prestes a morrer, porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. É isso. Está chamando essa igreja, falando com esse pastor, que existem pessoas que já estão mortas dentro da igreja, mas existe um grupo que ainda não morreu e que precisa ser restaurado. Fortalece esse povo que ainda está vivo. Ok? Então nós estamos vendo aqui que essa recomendação é urgente. Cristo está ordenando a livrar os que estão destinados à morte, salvar os remanescentes da igreja. Versículo 3, ele diz: "Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido." A gente está ouvindo toda hora? A gente está ouvindo toda hora. Todas as vezes que vocês estão na igreja, a cada culto, tem gente aí que tem mais de 15 anos que frequenta igrejas. Estão estudando, aprendendo. Vocês estão achando que a gente recebe isso para quê? Nós recebemos instruções porque lá na frente a gente vai ser cobrado nisso. É assim? Você não faz a faculdade lá, você não estuda para estar recebendo informação para quê? Porque lá na frente você vai fazer uma prova, você vai ser provado. Não é para isso que você estuda? E da mesma forma, essa didática funciona também no reino de Deus. Deus nos traz, nós recebemos, Ele nos instrui, porque essa instrução vai ser necessária lá na frente. Se você achar que você está vindo na igreja só para ver culto só e nada, você é religioso. Tudo tem um propósito definido de Deus. Ele instrui, porque essa instrução servirá para você lá na frente. A Bíblia diz que Deus não fará nada antes de revelar aos seus profetas. Deus vai usar homens e mulheres, profetas, para falar à igreja a respeito das coisas que Ele vai fazer. É justo ou não é isso? Não dizer assim, eu não sabia, né? Eu sou inocente. Mas ele está dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ok? E guarda-o. Arrepende-te, ou seja, o que você recebe e ouve, você deve guardar e aplicar para arrependimento das coisas erradas que são feitas. Ele diz: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, subitamente, e não saberás a que hora sobre ti virei. A palavra ladrão aqui tem um sentido no grego chamado odierno, moderno, que é kleptos. Já ouviu falar de kleptomaníaco? Kleptomania é uma doença psicológica que a pessoa rouba. É assim, está nela, involuntariamente ela está ali. E ela não é aquele ladrão que coloca arma com violência. Ela fica ali, olha, daqui a pouco ela pega. É nesse sentido que Deus virá. Não será violento. A intervenção de Deus sobre os erros dessa igreja, ele está dizendo: arrepende-te, porque se você não vigiar, eu virei sobre ti como um ladrão. Você não vai sentir. O cleptomaníaco é assim: você não sabe que o cara é ladrão.
Ele leva, daqui a pouco você fala, cadê o que estava aqui? Foi embora. O ladrão, assim, tem aquele ladrão que coloca arma com violência e tal. Eu não virei assim. Você vai ser surpreendido quando você achar que está tudo bem. Entendeu? Por isso que a palavra é kleptos. Por isso que ladrão está como kleptos em grego. Aquele que não rouba com violência, mas que obtém sucesso com suas habilidades imprevisíveis. É só um sentido figurado aqui que Jesus está aplicando de como virar. Ele falou, se você souber que o ladrão vem, você vai ficar esperando, né? Então, geralmente, essas intervenções divinas vêm no momento que a gente acha que está tudo bem. Está tudo bem, pum, daqui a pouco acabou. Daqui a pouco aconteceu, você fala, puxa, não estava nem esperando. Não vai ter anúncio. O arrebatamento é a mesma coisa, não vai ter anúncio. Vai vir subitamente. Quando você menos esperar, você achar que está tudo bem, como na época de Noé, estava todo mundo tranquilo assim, casava, se dava em casamento, todo mundo de boa, não vai dar nada, daqui a pouco não teve nenhum clima. Às vezes a gente pensa, porque o governo está assim, é um sinal. É um sinal que indica que está próximo. Muita violência, terremotos, maremotos, muitos vírus, tal. Tudo isso Jesus falou. Seria os sinais do fim. Mas o fim será no momento que a gente achar assim, nossa, está tudo tranquilo. Certo? Então Jesus avisa através dos sinais que a gente está recebendo. Mas a vinda, o arrebatamento de Jesus será no momento que a gente vai achar que está tudo tranquilo. Compreende o que eu estou falando? Acabou, está tudo certo. Agora a gente não vai estar esperando. Mas ele manda a igreja vigiar. Fala, fica vigiando, fica assim o tempo todo. Não se contente em achar que está tudo bem ou que está tudo mal. Fica sempre vigilante. Então o vigia, ele está vigilante. Independente das ameaças ou não, ele está vigilante, não é assim? Mas tem ladrão falando que vai roubar? Não, não tem. Mas teve algum assalto aqui perto? Não, a gente está lá como prevenção. O vigilante faz isso. E é exatamente a posição dos cristãos. A gente tem que ficar preventivo, porque a qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, a igreja vai desaparecer da terra. Versículo 4. Mas também, vai acrescentando, hein? Tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Que legal, né? Ele está dizendo que dentro da igreja tem gente que não se contaminou. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ele fala sobre algumas pessoas. Algumas pessoas, não são muitas, são? Algumas pessoas. Quando fala quase todos, é a maioria. Quando fala algumas pessoas, são pouquíssimas pessoas. Menos da metade. E ele diz que algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Essa é a condição da igreja. Essa é a condição do mundo, né? Tem um monte de gente em vários setores do mundo, mas pouquíssimas que serão salvas. Ok? Nem todo mundo que está dentro de uma igreja será salvo. Então, quando ele diz algumas pessoas, essa é uma reserva moral de Deus. Ele fala em todos os períodos da história. Todos os períodos, ele vai falando sobre algumas pessoas. Todos os períodos da apostasia. Ele sempre louvava algumas pessoas dentro da igreja. Ele sempre dizia, olha, a igreja está errada, está passando por isso, mas existem alguns remanescentes dentro da igreja. Ele sempre fez isso durante toda a história da igreja. Algumas pessoas sempre serão louvadas pelo Senhor. E no versículo 2, que a gente leu, lembra? No versículo 2, ele vai falar sobre os restantes. Tem isso? Uns restantes. Ele está falando a mesma coisa. Algumas pessoas e os restantes é o mesmo número de pessoas. São os poucos remanescentes dentro da igreja. Um grupo pequeno. Dentro da visão de Deus, a maior parte da igreja já está morta espiritualmente. Certo?
Entendeu o que a Bíblia está dizendo? Ele está dizendo que os que serão salvos serão uns restantes, ou algumas pessoas no versículo 4, no versículo 2, uns restantes. Então, é uma minoria que será salva. Isso a igreja tem que ter consciência. Nem todos que estão dentro da igreja serão salvos. Só se tiver alguma mudança, né? Mas mesmo assim, o número de perdidos será sempre maior. E uma coisa muito importante que eu gosto sempre de lembrar, que vocês nunca devem esquecer, é sobre a parábola da semente. Ok? Quando Jesus está falando sobre parábolas ali, quando Jesus está no Sermão do Monte, ele está falando sobre o protocolo do reino. Ele está dizendo como funciona o reino dele. Então são as informações essenciais para o povo cristão. É o que Jesus falou no monte. As parábolas de Jesus, porque eram direcionadas para os discípulos, porque os ímpios não entendiam. Ele estava dando ali uma informação extremamente importante. Ele disse: olha, um semeador saiu a semear. Aí ele diz: ó, lançou a semente, uma quantidade de semente caiu à beira do caminho. Depois ele disse que o semeador saiu a semear e uma quantidade de semente caiu no meio das pedras. E outra quantidade de semente caiu à beira dos espinhos. E outra quantidade de semente caiu numa terra fértil. Então ele lançou a semente. Aí foi aquele monte de semente assim. Aí tem uma geografia assim, no mundo e na igreja. Um pouco de semente cai aqui, um pouco de semente cai ali, um pouco de semente cai ali. Então são várias sementes caindo em vários lugares ao mesmo tempo. Se eu pegar um monte de semente de feijão e lançar aqui, vai cair semente aqui, aqui e ali. Está dizendo. Então o semeador saiu a semear. Ele disse que um pouco de semente caiu num lugar à beira do caminho. A beira do caminho é o lugar onde passam as pessoas. Então o terreno é duro. Está solado. Terra pisada. Então, gente que endureceu o coração, que a terra foi tão pisada pelos homens, o coração foi tão pisado pelos homens, que a semente vai cair ali, é igual você jogar no asfalto. Não vai valer nada. Aí ele disse: uma quantidade de semente caiu num lugar cheio de pedras. E não conseguia germinar porque não tinha profundidade. Não conseguia gerar raízes. Certo? Não tinha como gerar raiz. Então morreu por causa disso. Fala de gente volúvel, gente que não cria raiz, gente que não quer saber de comprometimento. Aí a semente morreu. Outra quantidade de semente caiu num terreno onde tinha vários espinhos. Os espinhos sufocaram a semente morreu. Os espinhos são os prazeres do mundo. Tem gente que é tão envolvida com o mundo que a semente que é lançada sobre elas morre, porque elas gostam mais do mundo do que das coisas de Deus. A semente morreu. E a última quantidade de semente caiu num solo fértil. Caiu, germinou e cresceu, frutificou. São 4 solos. 4 solos. Percentual 100%. Quanto deu para cada solo? 25%. Quantos por cento tinha de solo fértil aqui? 25%. De várias sementes que são lançadas, somente 25% recebeu a palavra, germinou e deu fruto. Então isso significa que 25% da igreja será salva. E 75% será condenada. Alô? 25% dos cristãos em todo o mundo serão salvos. 75% irão para o inferno. Gente que está dentro da igreja, que recebe semente, que recebe a palavra. Num culto de domingo igual hoje, que vocês vão ver aqui, está cheio de gente na igreja. Você faz a conta, ver quantas pessoas que dá. Se você quiser ficar na porta contando, somente 25% dessas pessoas serão salvas. O resto irão para o inferno. É isso que Jesus está dizendo aqui na parábola da semente. Por quê? Porque tem terreno que é pisado, gente ferida que não quis mudar de vida, que não abriu o coração continua duro, não deixou Deus trabalhar,
para quebrar os torrões, então a semente não nasce. Não adianta. Não adianta ter boa semente. Você pode lançar num solo duro, não vai acontecer nada, a semente morre. O outro grupo que vai cair só um lugar de pedra, o terreno de pedra, vai morrer a semente porque não tem profundidade, não tem como absorver os nutrientes da terra, porque essa pessoa não tem compromisso, essa pessoa não quer criar raízes, ela é volúvel. Então não tem jeito. Tem gente assim ou não? Outro grupo é aquele grupo que, sabe, o mundo é legal demais, eu tenho uns tempos para fazer, tem que curtir, para que reino de Deus? Gosta da igreja, ama a igreja, mas os prazeres da vida são muito mais fortes. Eles também não serão salvos. Mas existe um grupo que tem um coração aberto. Tudo que Deus está falando, todas as sementes que estão caindo no terreno, está entrando para dentro dele, ele está frutificando. Essa é a conta, tá certo? Essa é a conta. Por isso que a Bíblia diz que Jesus dirá: muitos chegarão diante de mim. Os muitos na conta dele são 75%. Ele diz: os perdidos serão como a areia do mar. São 75%. Esses poucos, uns restantes aqui, algumas pessoas que aparecem nesses dois versículos, são os 25% das pessoas que serão salvas. Entendido? Ninguém gosta de ouvir isso, mas é isso aí. Em qual percentual vocês estão? Versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas. O que vencer, porque é uma guerra. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante de seus anjos. O livro da vida existe. Existe um livro onde o nosso nome está lá escrito. A Bíblia mostra isso. Lembra lá o que Jesus falou com os discípulos? Vocês têm que se vangloriar, não porque vocês expulsam demônios, mas porque o nome de vocês está arrolado no céu. Não disse isso? Está escrito no livro da vida, isso que é importante. Livro da vida. Salvos. Nós temos referência disso em Êxodo 32, versículo 33, que fala sobre o livro da vida. Nós temos referência em Salmos 69, versículo 28. Em Daniel capítulo 12, versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 3, Lucas 10, 20, Hebreus 12, 23, e essa referência em Apocalipse capítulo 5. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 referências de que o livro da vida existe. Esse livro vai ser aberto, né? Aí você chega todo pomposo no céu assim, né? Não. Porque todo joelho se dobrará, né? Todo mundo vai ter que se chegar diante de Deus. Todo mundo, até Abraão e Moisés. Você chega todo feliz, aí fala assim, a gente faz só uma conjectura, mas não é assim não, tá? Aí o São Pedro está na porta. É só figurado, só figurado. Você fala: meu nome aí. Aí folheando assim o livro: rapaz, não estou achando. Não, mas está aí. Você falou: mas eu fui na igreja, rapaz, eu expulsei demônio, rapaz, eu fiz tanta coisa. Vamos falar São Pedro, vamos falar o anjo, né? Então o pessoal vai me bater aqui. Está folheando, rapaz, não estou vendo seu nome aqui, mas olha de novo, só mais uma vezinha. Não achei não. Falei: rapaz, o que eu estava fazendo na igreja? Eu falei: você era religioso. Por isso. Você achou que as regras iam te salvar, mas o que salva é relacionamento com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, não é difícil cumprir as regras, porque os mandamentos são leves, não são pesados. Quem diz que é pesado é porque não anda com Deus. Quem anda sabe que é leve. O jugo dele é suave, o fardo é leve. É melhor você estar carregando pedra com Deus do que estar passeando de barco com o diabo. O que você acha? Versículo 6. Ele termina dizendo, versículo 6: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, as 7 cartas que a gente está vendo aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aparecem todas, né? Essas cartas deveriam ser lidas para a igreja inteira. Poderia estar nas mãos só de pessoas específicas, que era o anjo da igreja, mas deveria ser lida para toda a igreja.
né? Toda a igreja tinha que ouvir essas instruções. Vamos para outra igreja, a igreja de Filadélfia, ok? Que começa no versículo 7. Lembrando que Filadélfia é a referência da igreja atual, da igreja ideal. Filadélfia é Philos Delphi, amar irmão em grego. É a figura da igreja ideal, a igreja que Cristo quer, certo? Por isso que a igreja de Filadélfia foi uma igreja tão próspera. E era uma igreja boa. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que ele está dizendo aqui é a certeza da irrevogabilidade da igreja. O que ele pensa a respeito da igreja, ninguém vai mudar. O propósito que Deus tem para essa igreja, ninguém vai mudar. Por isso que ele está dizendo que ele tem a chave. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Certo? Aí a gente já fica assim tranquilo, né? Se essa porta dessa igreja foi aberta por Deus, ninguém fecha. Aí o outro irmão fala: mas fechou a igreja do fulano. Então não foi Deus que abriu. Toda porta que é fechada, porque, se foi Deus que abriu, então a porta não pode fechar. Aí a gente vê igrejas fechando, né? Então, fechou por quê? Porque foi aberta por homem. Intenções humanas, aí fecha mesmo. E na vida também tudo é assim. Existem portas que são abertas para a nossa vida que não serão fechadas nunca. Porque foi Deus que abriu. Agora, quando você começa a sentir o peso do fechamento, você tem que analisar se a abertura disso foi feita segundo a vontade de Deus ou segundo a sua vontade. Aí não tem jeito, aí tem que deixar fechar mesmo. Não fica tranquilo, né? Eu lembro quando a nossa igreja era, logo no início dela, tinha uns 2 anos, né? Aquelas crises de adaptação de igreja, aquela luta, né? A gente chega, a gente sai, você tem a visão. Aí uns falavam comigo assim: se você continuar com esse discurso, essa igreja vai fechar. Falava comigo desse jeito. Falava comigo não, porque eu rebato, né? Não tem sangue de barata. Falava com os outros falavam comigo. E aí essa igreja vai fechar. Eu falei: será que vai fechar? Se fechar, eu vou para casa. Vou fazer o quê? Eu vou ficar tentando manter uma porta aberta que Deus não quer? Que besteira é essa? Por que eu quero abrir porta que Deus não quer abrir? Então, se Ele quer abrir, Ele sustenta a porta que está aberta. E se Ele resolver fechar alguma coisa, se é Ele que resolve, quem sou eu para manter aberta, né? A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. A gente deveria levar as coisas espirituais com mais leveza, eu acho. Quem tem a chave é Ele. E as pessoas diziam: vai fechar. Eu falei: eu acho que não, hein? Não fechou, né? Não fechou não, nós estamos querendo abrir mais porta ainda. Então depende. O seu medo está relacionado com a certeza ou não do seu chamado. Se você tiver certeza de quem te chamou, você não vai ter medo. Aí a gente sabe de onde veio sua coragem. A coragem do homem e da mulher de Deus vem da certeza do seu chamado. Está com medo de quê, hein? Ah, mas vai que perde. Se perder, eu vou fazer o quê? Se Deus não quiser mais sustentar esse negócio, quem é que vai segurar isso aqui? Eu que não sou, né? Eu que não sou. Vou cuidar da minha casa, da minha família, que eu ganho mais. Vocês acham? Então é uma neura
de gente querer forçar as coisas. Às vezes o cara está lá com a igreja, rapaz, tem 10 anos, a igreja não paga nem aluguel. Não tem dinheiro para pagar aluguel. Fala, rapaz, já acabou esse tempo. Você não percebeu ainda não? Está lá forçando o negócio por egoísmo, por orgulho, mantendo o troço aberto. Não adianta, irmão, não adianta. Deus não te chamou para isso, deixa na mão de quem foi chamado. Porque Deus supre quem Ele chama. Se tem uma coisa que Deus tem compromisso é com isso. Tudo que Deus estabelece, Ele supre. Se Ele te chamou para o ministério, Ele vai sustentar você, vai te ensinar, vai te instruir, Ele vai fazer o trabalho. Ah, mas eu não tenho capacidade. Moisés também não tinha. Jeremias também não tinha. A maioria dos profetas na Bíblia não tinham. Deus não precisa de gente competente, Ele precisa de lugar para Ele estar. Ele só precisa de um espaço para Ele poder estar. Você deu lugar para Ele, por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Dá lugar para Deus. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Vos embriague com o Espírito. Não é assim? Hoje a gente vai ter que botar isso aqui escrito. Ele diz, eu tenho a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Ok. Situação geográfica de Filadélfia, uma cidade na província romana da Ásia, Ásia Menor, fundada em 150 a.C., ficava a 122 quilômetros de Esmirna. Cidade portuária, irmão. Cidade portuária é a cidade que tem dinheiro. Normalmente, todas as civilizações que foram geradas do lado de águas se tornaram grandes potências. Nós temos o exemplo da Mesopotâmia e também do Egito. A Colatina deveria ser assim, né? Está sendo construído do lado de um rio. Tem um DNA de prosperidade. Mas onde está a nossa prosperidade? Como cidade. Né? E aí, o versículo 8 diz, conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma porta aberta. A fala aqui é literal também. Por que porta aberta é literal? É uma posição geográfica dessa cidade de Filadélfia, onde tem a igreja. Porque ela está numa rota que liga Jerusalém à capital de Roma, a capital do Império Romano, que é Roma. Imagina, Jerusalém, Roma. Roma é uma potência mundial aqui. E exatamente nessa rota que está essa igreja. Por isso que é uma rota missionária. Imagina, Jerusalém, Roma. A facilidade de acesso até Roma. O povo judeu, o povo de Deus, Jerusalém, que representa o coração de Deus, a Roma, que representa o mundo. Então, essa é uma rota missionária da igreja, que é o caminho que a gente tem que fazer sempre, né? De Jerusalém até Roma, para poder salvar os perdidos. Nós estamos fazendo isso até hoje. Por isso que ele disse, é uma porta aberta para vocês. Todos os viajantes vindo de Roma, e todos os de Esmirna que se dirigiam ao coração da Ásia Menor, tinham que passar em Filadélfia. Todo mundo tinha que passar. E aí, passou aqui, meu amigo, caiu na rede é peixe. Você já imaginou quantas pessoas passariam ali? A oportunidade de evangelização que tinha. Por isso que Jesus disse, eu tenho uma porta aberta para vocês. Falou da porta espiritual, falou da porta profética, falou da porta literal. Entendido isso? Essa passagem por Filadélfia era quase obrigatória. É como se você falasse, você quer ir para São Silvano? Você tem duas opções. Tem que atravessar a ponte aqui ou a ponte de lá. Aí você bota um ponto missionário em cima da ponte.
Todo mundo vai ter que passar. Entendeu o que eu estou falando? Então Filadélfia era isso, era um lugar estratégico, uma porta aberta para evangelização e testemunho. Então, muitos viajantes de todas as regiões poderiam ser alcançados. Alguns historiadores predisseram que era da igreja de Filadélfia. Ela era uma representação do reino espiritual de Cristo, com renovação do amor e do evangelismo. Por isso que essa igreja tem essa representação. Por isso que algumas igrejas colocam esse nome, Igreja de Filadélfia. Por causa da figura da igreja ideal. Mas essa igreja não tinha muita força e poder financeiro. Entende? Não era uma igreja assim, poderosa, financeiramente, influência, essas coisas assim, como aí as igrejas que nós vimos atrás. Lembram lá, né? A igreja de Éfeso era uma igreja... Não tinha muita força, mas ela se destacava pela fidelidade ao cumprimento da palavra de Deus e ao seu testemunho espiritual. Por isso que o texto diz: guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Ok? Versículo 8. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Guardava a palavra que recebia de Deus e não negava o nome de Jesus. Versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Vai estar dizendo que nessa cidade havia locais chamados de sinagogas de Satanás, pontos demarcados por Satanás. Aqui também tem umas sinagogas de Satanás. Aos que se dizem judeus e não são. Então haviam sinagogas judaicas de gente que se dizia judeu, mas não era. Mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Eu vou converter essa turma, ele diz. Então a sinagoga de Satanás é uma expressão que aparece na igreja de Esmirna e agora na igreja de Filadélfia. Lembra disso? São as duas únicas igrejas que aparece esse contexto, que existe sinagoga de Satanás. E são as únicas também que não receberam repreensão de Deus. Igreja forte, hein? A igreja está no local demarcado por sinagogas de Satanás, mas a igreja guarda a palavra, a igreja é perseverante e não abre mão do nome de Jesus. Por isso que é elogiada por Jesus. As sinagogas de Satanás eram identificadas como monumentos construídos em devoção aos deuses estranhos do paganismo. Eles construíam vários monumentos. Eu mostrei uns para vocês aqui na semana passada, em devoção, em adoração. O Brasil está cheio de monumentos, não é verdade, de adoração e devoção a deuses estranhos, deuses que não são deuses, ou não tem? Aqui também tem? Então o Apocalipse chama esses locais consagrados a deuses que não são deuses, que eles têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pernas, mas não andam, têm olhos, mas não veem. O salmista diz que tornam-se semelhantes a eles. As pessoas que adoram isso ficam igual, assim, ó. Sem vida, sem expressão, com a vida parada, e a vida não serve para nada. São os que representam as sinagogas de Satanás. É o Apocalipse está dizendo, tá? Toda vez que você constrói um monumento para coisas que se intitulam deuses, você tem uma sinagoga de Satanás. Você tem um local onde Satanás opera. Então nós estamos numa situação difícil aqui, hein? Nós estamos numa situação difícil na nossa cidade e no nosso país. A cidade de Esmirna e Filadélfia, os gnósticos que a gente já estudou, eles tinham fundado 2 sinagogas. E
Eles diziam que essas sinagogas deles eram o lugar do auge de todo o saber deles. Todo o saber deles. Mas diante dos olhos divinos foram classificadas como sinagogas de Satanás. Entendido isso? Os chefes gnósticos tinham também como missão de degradar a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a missão deles. Era a missão deles. E negavam a possibilidade de encarnação do verbo. Eles não acreditavam que o verbo se fez carne, que Jesus veio como homem. Então a missão principal deles era realmente manchar essa visão a respeito de Jesus Cristo. Versículo 10, ele diz para a igreja: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Agora esse versículo fala de um episódio que vai acontecer ainda, que a gente chama de a grande tribulação. Vocês lembram disso? A grande tribulação será um período onde o anticristo estará na terra. Nós não teremos mais a presença do Espírito Santo na terra. Eu digo nós não teremos mais, porque nós teremos a presença do Espírito Santo em outro lugar. A terra não terá mais a presença do Espírito Santo. Ele desceu em Pentecostes, está aqui até hoje. Mas antes de começar a grande tribulação é caracterizada pela ausência do Espírito Santo. Por isso que vai ser uma grande tribulação. E a terra ficará assim, sem a graça de Deus. A porta da graça será fechada. Ok? O Espírito Santo não estará mais aqui. E aí, como o Espírito Santo não estará mais aqui, o anticristo consegue acessar. Porque quem o detém, segundo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele disse que o Espírito Santo o detém. O anticristo não consegue se manifestar por causa da presença do Espírito Santo na terra. Se o Espírito Santo sai, o anticristo entra. Entendido? E vai começar um período chamado de grande tribulação. Um período de 7 anos de grande tribulação na terra, sem o Espírito Santo. Aí você já imagina, né? Só que existem várias linhas de interpretação. A mais forte a que nós acreditamos, é que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Alguns acreditam que nós já estamos na grande tribulação. Tá fácil, né, para ser grande tribulação. Outros acreditam que será depois, que a grande tribulação, a igreja sai arrebatada depois. Outros acreditam que vai ser no meio. Nós acreditamos que era antes, por causa desse versículo. 10. Como guardar essa palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, não é na hora. Tem diferença? Da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então esse texto, mais alguns que existem, provam que a igreja de Jesus Cristo não passa pela grande tribulação, ela é arrebatada antes. O Espírito Santo, ele é um espírito de lugares. Ele procura um lugar para habitar. O Espírito Santo só está na terra porque ele acha pessoas para poder habitar. Os discípulos no dia de Pentecostes estavam reunidos, estavam adequadamente, espiritualmente falando, prontos para receber Deus. Aí Deus desceu em forma espiritual e encheu os discípulos ali e inaugurou a igreja. Só que Deus é um Deus assim, de lugares. Ele procura um lugar para ele ficar. E ele tem que olhar para o lugar, ver se cabe ele. Ver se aguenta ele. Certo? O Espírito Santo está ainda na terra porque existem algumas pessoas que conservam o Espírito Santo dentro delas. Só que está acabando. A corrupção do mundo, a Bíblia diz, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós estamos vivendo num tempo onde a iniquidade vai aumentando, o homem vai se corrompendo cada vez mais difícil ficará para que o Espírito Santo permaneça no local. Por isso que esse aumento de iniquidade
vai fazer com que a presença do Espírito Santo na terra fica inviabilizada. Entenderam isso? Por isso que ele vai sair da terra. Mas quando ele sai, ele leva junto a igreja. Porque o Espírito Santo é santo, ele não consegue habitar em lugar contaminado. E a terra está numa sequência de contaminação muito forte, muito forte. As igrejas estão sendo contaminadas, está muito. Então, assim, a gente está numa iminência da saída do Espírito Santo da igreja, porque está ficando insuportável aqui. E aí, quando ele sair, ele leva a igreja. Então, quando ele leva a igreja, esse é o arrebatamento. Ele não vai deixar a igreja aqui. Entendido isso, porque nós seremos arrebatados antes? Aí a gente consegue calcular mais ou menos que está próximo isso. Está próximo, porque essa terra está ficando insuportável. Como ficará a igreja daqui a 15 anos? O que vocês acham? Vai entrar de tudo, né? Já está diluída. Você assiste lá no YouTube. Se você assistir 10 vídeos, talvez você veja um que é uma igreja realmente que está professando Jesus. A maioria está idolatrando homens, coisas, são astros que estão aparecendo, porque quando você aparece, Jesus some. Quando você desaparece, ele aparece. Por isso que João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. Então, quando você começa a crescer demais e aparecer demais, existe muito foco em você, significa que esse lugar está sem Jesus. Entenderam? É fácil de analisar, gente. Fica aquele monte de gente seguindo, né? Estrelas, gospel, pagando para ver. Homens que estão vendendo aquilo que eles deveriam dar de graça. De graça dar e de graça receber. Você não pode vender o que você recebeu de graça. Ah, mas eu prego bem. Mas quem te deu o dom? Quem te deu o dom? Ah, mas Deus me usa. Mas quem te deu o dom? Você recebeu de graça. Você não pagou por isso. Você pagou? Tem alguém aqui que pagou pelo dom que tem? Ninguém pagou. Ah, aliás, nós estamos em dívida. Então como que você pode vender aquilo que você recebeu de graça? Me mostra uma negociação de Jesus. Tinha bilheteria no sermão da montanha para subir lá? Mas por que a igreja não entende isso? Por que vocês não pregam contra isso? Não se cobra por aquilo que você recebeu de graça. Isso é um absurdo, né? Por que cobram? Porque nós pagamos. Porque se a gente não pagasse, eles não cobravam. Verdade? Jesus não chegou no templo lá e expulsou os cambistas que vendiam. Tinha gente que comprava, porque se não tivesse gente que comprava, não tinha quem vendia. É simples assim. Se ninguém comprar, não tem ninguém que vende. Você quer acabar com a venda, é só você não comprar. Por que esses caras vêm de fora aí, vai lá para a Arena Norte Star e junta lá 1000 pessoas e você paga 100 para poder assistir o cara pregar? Porque você é uma teta, é por isso. É só por isso. Você não está fazendo nada pelo Evangelho. Nada. Só está contribuindo para o diabo deitar e enrolar. É por isso. É muito crente frouxo no lugar só. Eu estou provocando vocês, é isso aí. A igreja desaparecerá mediante o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Não precisamos ler, não. Versículo 11 agora do texto que nós estamos estudando de Apocalipse. Jesus disse: eis que vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Uma referência às coroas de folhas de louro que era usado na Grécia. Tinha muitos jogos, né, olímpicos na Grécia. Nasce lá os Jogos Olímpicos. E os campeões recebiam uma coroa de folhas de louro na cabeça. Tinha um valor muito grande, né? E é exatamente isso que
Essa referência vem dessa coroa como uma premiação que nós recebemos, que a gente não pode deixar ninguém tomar da gente. Isso quer dizer que nós podemos perder a nossa salvação. Essa é uma mensagem de encorajamento e consolação aos fiéis, mas ao mesmo tempo é uma palavra de advertência aos indecisos. Jesus está dizendo: vocês precisam se tornar constantes e abundantes na obra do Senhor. Amém. Versículo 12, ele diz: a quem vencer. Por que vencer? Porque é uma guerra, é uma batalha. Eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quando ele fala sobre coluna no templo do meu Deus, a igreja sempre foi a coluna e a firmeza da verdade. Sempre foi. 1 Timóteo 3,15. E vai ser sempre até a eternidade. A coluna e firmeza da verdade de Jesus é a igreja. Esse é o monopólio da igreja. Nós temos a verdade de Jesus. Ninguém mais tem. Nenhum sábio no mundo tem. É conhecida pela igreja a sabedoria de Deus. A gente lembra que o templo de Salomão possuía duas colunas na frente, chamadas de colunas Joaquim, ou Jaquim e Boaz. Duas colunas que eram de bronze. E no deserto as pessoas conseguiam identificar o templo a quilômetros de distância por causa do reflexo das colunas que ficavam na frente do templo. A coluna refletia a luz do sol, e os peregrinos no deserto conseguiam ver o templo de Deus, a casa de Deus, através do reflexo das colunas. E as colunas eram polidas, não é assim? Bronze. Quando eram polidas, conseguiam refletir a luz do sol. O sol é Deus, a coluna somos nós, e nós temos que ser o reflexo de Deus para as pessoas. Fácil de entender? As colunas do templo de Salomão, dentro do templo não tinha coluna, era do lado de fora. Porque as colunas de Deus têm que ser colunas do lado de fora. Dentro da igreja não tem, né? Ninguém quer ser coluna do lado de fora, quer? E as colunas são um emblema de força e durabilidade. Por quê? Isso é histórico, gente. Vai lá ver naqueles destroços arqueológicos na Grécia, em Roma, em Éfeso, em todos os lugares da Ásia, você vai ver que tudo caiu, só ficou as colunas. Por quê? Por causa da construção estrutural das colunas. Por isso que a maioria dos destroços arqueológicos você vê só coluna em pé. Porque elas foram construídas para permanecer. Por isso que Deus está dizendo: não importa o que vai cair, vocês vão ficar tudo de pé. É uma figura de linguagem. Não importa se vier terremoto. A maioria dessas cidades da Ásia aqui foram destruídas por terremoto. Caiu tudo, menos as colunas. Tudo bem, né? Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre finaliza assim. Agora vamos para a carta à igreja de Laodiceia. Aí é bravo, né? Porque essa igreja de Laodiceia, vocês sabem bem o que ela representa, né? A igreja de Laodiceia representa a igreja de hoje. A igreja de hoje. As igrejas de hoje. Versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Aí, Deus fala com o pastor primeiro. O pastor sabe muito bem o que Deus quer. Tem que saber, né? Primeiro que a igreja. Porque a carta é direcionada ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Escreve isso, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A gente deduz, por alguns escritos aqui, que esse anjo é o tal do Epáfras. Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Há uma evidência de que tenha sido ele o pastor dessa igreja.
Só que depois de 30 anos, não se sabe ao certo se ele permaneceu lá, mas na época era ele. Colossenses 4, 12 e 13, vamos ler. Carta de Paulo, à igreja de Colosso. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós, em orações para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia. E pelos que estão em Herápolis. Então esse texto indica que Epáfras era o líder, era o anjo dessa igreja de Laodiceia. Tudo bem? Esse trecho que nós lemos está mostrando que nos tempos de Paulo, se você continuar lendo aí os versículos, você vai ver que tem um monte de elogio para essa igreja. Nos tempos de Paulo, aproximadamente 64 depois de Cristo, Laodiceia era uma igreja organizada e próspera, ok? Por isso que Paulo está elogiando a igreja. Era uma igreja organizada e próspera. Laodiceia, o nome significa Laudice, em homenagem à esposa de Antíoco II, que era governador da Síria também. Tudo bem? Por isso que ele colocou o nome da mulher. Situação geográfica, Laodiceia era uma cidade de província romana também, na Ásia Menor. Versículo 15 e 16. Olha o que ele vai dizer sobre Laodiceia. Jesus vai dizer: conheça as tuas obras. Jesus fala isso para todas as igrejas. Isso significa que Deus sabe de tudo. Já que cada igreja representa um período na história, isso significa que a igreja, desde o seu nascimento, Jesus tem visto todas as obras da igreja. É isso? Porque em todas as cartas está escrito: conheça as tuas obras. E ele vai dizer: eu conheço vocês, vocês não são frio e nem quente. Puxando. Essa é uma palavra de Deus para as igrejas de hoje. Ele está dizendo: vocês não são frios e vocês não são quentes. Bem parecido com o que Elias falou para o povo. Diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Povo que fica em cima do muro. Não sabe se é crente, não sabe se é mundano. É apaixonado pela igreja, mas não consegue se desconectar do mundo. É interessante que Jesus disse: eu conheço as obras de vocês, que vocês não são frios nem quentes. Quem dera foras frio ou quente. Então, o que ele está dizendo é que ele gosta de coerência. Ele aceita se você resolver ser frio. Se você falar assim: eu não quero saber de Deus, Deus vai respeitar a sua decisão. Você acha que não? Ah, mas aí Deus vai me caçar. Não vai te caçar. Você só vai ficar vulnerável. Você sai da jurisdição de Deus. O problema é esse: a pessoa pensa: eu estou desviado, Deus está se vingando. Não é Deus se vinga, né? Os pintinhos saíram debaixo das asas da galinha. Só isso. Só isso. As ovelhas estão sem pastor. Só isso que vai acontecer. Não é que Deus vai estar correndo atrás de você para te matar, não. Você fica vulnerável, você entra na jurisdição do mal. Por isso que as coisas ruins vão acontecer. É por isso. Mas Deus respeita. O cara: eu quero ser ateu. Pode ficar à vontade. Eu quero ser mais ou menos. Problema seu. Vai lá. Deus respeita as nossas decisões. Ou não respeita? O que vocês acham? Não, se eu não decidir por Deus, Deus vai me matar. Não vai. Não vai. Quem vai te matar vai ser o mundo. Vai ser o diabo. Isso aí. Deus não. Deus é vida. Ele diz: conheça as suas obras, que nem és frio nem quente. Essa é a condição da igreja de hoje. A igreja não é fria e nem quente. Ela é morna. E por que não és frio nem quente? Vomitar-te-ei da minha boca. O que ele está falando aqui? Nem és frio nem quente. No sentido literal, a cidade de Laodiceia, ela não tinha água própria. Então ela recebia a água dos aquedutos. Já viu aquelas construções que vão trazendo água? A água vem de uma região, é igual você canalizar a água de uma cidade para outra. Hoje a gente usa cano. Na época usavam aquedutos, que eram construções
de pedra e a água passava, era vedada e a água vinha, tinha colunas e a água vinha e abastecia a cidade, ela não tinha água própria. Quando essa água vinha pelos aquedutos, ela esquentava e chegava morna para eles. Quando eles iam beber água, eles davam ânsia de vômito. Entenderam ou não? Essa era a realidade da cidade de Laodiceia. Por não ter água própria, tinha que tomar água que vinha canalizada, e quando passava pelas pedras ali, aquecidas pelo calor, iam beber água morna. E aí todo mundo... E é essa analogia que Jesus está fazendo. Como vocês também são mornos, como a água que vocês bebem, e como vocês sentem ânsia de vômito quando vocês bebem a água morna de vocês, eu sinto a mesma coisa em relação à condição espiritual de vocês. É isso que ele disse, entendeu? Ele está usando a realidade da cidade, fazendo analogia. Na verdade, isso aqui é uma ironia santa, né? Certo? Entendido? A cidade tinha uma indiferença religiosa, era superficial e não tinha decisão. Vamos seguir. Agora vamos para Colossenses 2, para a gente ver quais foram as advertências de Paulo dadas há 32 anos antes. Colossenses aqui, escrito por Paulo, vai falar sobre as advertências de Paulo em relação a essa situação que a igreja estava entrando. A igreja começou, a igreja era forte, daqui a pouco a igreja começou a ficar morna. Aí ele vai advertir a igreja. Depois de 32 anos, que aparece essa carta aqui do Apocalipse, a igreja já está morna. Entendeu o processo? Paulo falou que ia acontecer e adverte a igreja: vocês querem continuar quente mesmo, na presença de Deus, não quer ficar morno, então vocês têm que fazer isso. É exatamente o que ele vai falar. Colossenses 2 diz assim, versículo 1: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Ele está batalhando por eles, e a igreja está forte, mas a igreja está começando a entrar num processo de perder aquela quintura espiritual. E por quantos não viram meu rosto em carne? Porque tem gente que não me conhece, mas eu estou batalhando por todo mundo. Tem gente nova na igreja, não conhecia as pessoas, eu estou batalhando espiritualmente por todo mundo. Versículo 2: para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. A gente vê aqui Paulo exigindo dessa igreja a unidade. Ele falou: vocês têm que se manter unidos, senão vocês vão perder a quintura. E também precisam se tornar conhecedores da palavra. São duas coisas que ele fala: vocês precisam se manter em unidade e se manter no conhecimento da palavra de Deus, unidos, e ser bons de Bíblia. Esse é o ponto. Ele continua. Versículo 4: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Agora Paulo está advertindo essa mesma igreja em relação às pessoas que estariam falando na igreja. Percebe? Primeiro ele disse: vocês têm que estar unidos, em unidade. Vocês têm que ser bons de Bíblias, de Bíblia. E depois ele diz no versículo 4: para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Está dizendo sobre pessoas que estariam falando na igreja de forma manipulativa. Ele se refere ao púlpito. Como é que se esfriou a igreja? Ele está falando em relação ao púlpito das pessoas que pregariam na igreja. Versículo 6. Ele diz: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai. Paulo cobra da igreja também a aplicação da palavra na vida prática. Ele diz: cuidado com o púlpito, coloquem em prática o que vocês aprenderam, se mantenham unidos e aprendam as escrituras. Versículo 7, ele diz: arraigados e edificados nele, que é Jesus, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graça. Aqui tem outra advertência.
estar fundamentado na fé e em Jesus Cristo e não ser volúvel. Fica firme. Por isso que ele fala de enraizamento. Ele fala também sobre ter uma vida devocional cheia de gratidão. Gastem tempo agradecendo a Deus. É diferente, né? Eu acho que a igreja que gasta tempo só pedindo, ela perde o calor espiritual. Ele diz que gaste tempo com ação de graça, agradecendo a Deus por aquilo que Deus tem dado. Que a igreja era próspera. A igreja era próspera, então tem que agradecer a Deus, né? Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Aí, ó. Cuidado com mais 7. E vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Confere? Cuidado, hein? Ele diz, está voltando a falar sobre a infiltração das técnicas do mundo, performance psicológica e filosófica, em substituição ao evangelho puro. Só gente inteligente consegue perceber essas coisas. Até que ponto nós não estamos colocando a Bíblia de lado e estamos falando sobre filosofia e falando sobre coisas que a gente acha que é um monte de conversa fiada. Quem não conhece a Bíblia conta história, essa que é a verdade. Vocês entenderam o que Paulo está dizendo? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa. A pessoa fica presa. A pessoa ela se torna um mentor. E o que você vira? Presa. Você não vira um discípulo. O discípulo é só em Cristo. Agora, com níveis de inteligência mundana, você vira presa. Por meio de filosofias e sutileza. Filosofia e sutileza mantém a pessoa presa. Platão não fazia isso? Ficava aquele monte de gente seguindo. Os filósofos gregos eram assim que faziam. Todo mundo seguia. Opa, falou é lei. E Paulo teve que combater isso. Porque eles ficavam nas praças falando. Na praça falando. E muitos filósofos hoje são ateus. Filosofia tem coisa boa? Sim. Tem um percentual bom de interpretação das coisas? Sim. Mas do jeito que está aí? Procura lá ouvir. É bacana ouvir? É maravilhoso você ouvir um Pondé. Não é legal? Mas ele é ateu. Diz que se converteu, mas é ateu ainda. Karnal é bom? Bom de ouvir. Mas é ateu. Entenderam o que eu estou falando? E é isso que as pessoas estão aplicando. Eles têm seguidores. Eles fazem palestras e juntam uma multidão de gente nas universidades que estão sendo aculturadas por esses caras. Tem filósofo que vem na Unesc aí que lota. É isso que Paulo está dizendo. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. A igreja esfria por causa disso. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Versículo 13 e 14. Ele diz, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Paulo os faz lembrar do que eles eram no passado, e sobre a obra maravilhosa feita por Jesus em favor deles como igreja. Lembrem do que Jesus fez por vocês. Ele está dizendo, esses caras não fizeram nada por vocês. Paulo era para estar hoje aqui, né? Inteligência, né? Bem atualizado. Mas é o Espírito Santo nele, né? Versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Agora ele está advertindo sobre a judaização da igreja. Ele está dizendo, cuidado com esse pessoal que quer judaizar a igreja de hoje. Alguns judeus convertidos estavam dentro das igrejas e queriam trazer judaísmo para dentro da igreja.
proibir as pessoas de comer as coisas, guardar dia de sábado. Entende? E hoje nós vemos um movimento de G12 judaizando a igreja. Com coisas dentro da igreja, menorá, arca da aliança, óleos sagrados, quipá, mantos sagrados, talite. E tudo é sagrado. Israel se tornou sagrado. Batizar no Jordão se tornou sagrado. Estão desvinculando Jesus do poder, estão colocando poder. Ah, você tem que batizar no Jordão, senão você não vai ser a mesma pessoa. E vai um monte de crente aqui para Israel batizar no Jordão. Isso é idolatria. Paulo está dizendo, eles estão trazendo de volta o Antigo Testamento e vocês estão aceitando. A igreja se tornou, perdeu a sua temperatura por causa disso. Ele disse para a igreja de Colossos, vocês não façam isso. Depois de 32 anos a igreja virou morna, porque não ouviu o que Paulo disse. Isso virou moda. Hoje a Universal, ela judaiza a igreja. Hoje os adventistas estão judaizando a igreja com proibição de comida, dias sagrados. Judaização. O G12 judaiza a igreja. Os caras são igual os judeus. Os judeus crucificaram a Jesus. Foram os mentores intelectuais, não foi Roma. Roma só executou, mas quem mandou e disse crucifica foram os judeus. Eles não aceitam Jesus Cristo. A gente respeita a história. A Deus tem um compromisso com os judeus até hoje, porque ele fez uma promessa a Abraão. Porque Deus não volta na palavra dele. Mas quem vai para o céu vai ser a igreja. E judeu tem que se converter. Paulo se converteu. Muitos dos discípulos eram judeus, se converteram. Os que se converteram dentro da igreja começaram a trazer coisas de fora para dentro da igreja. Ah não, vamos guardar um dia sagrado. Ah, vamos fazer isso. Ah, vamos fazer aquilo outro. Ah, vamos... Aí Paulo disse, ninguém vos julgue pelo comer. O cara está comendo carne de porco, o outro está lá reclamando. Não pode comer carne de porco. Gente, nós estamos no tempo da graça. Paulo diz, não aceita isso. Estão trazendo de volta aquilo que Jesus já cumpriu. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Dias de festa sagrado. Vamos ter que comemorar o Yom Kippur. Festa das trombetas. Igreja que comemora a festa das trombetas. Essas festas apontavam para Jesus Cristo. Trombetas na Bíblia é proclamação do Evangelho no Novo Testamento. O sábado é Jesus Cristo, não é um dia, é só uma simbologia do Cristo. O dia do descanso é Jesus que disse, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu sou o Shabá de vocês. É isso que ele estava dizendo. Eu sou o Shabá, eu sou o Senhor do sábado. O sábado é uma pessoa, não é um dia. É onde a gente vai descansar. Cansa, gente, esses troços. Paulo estava cansado. Eu acho que eu estou debaixo da unção do Paulo. Ele estava cansado, cara, falando, gente, isso vai até quando? Vocês estão crucificando Jesus de novo? Eu nem para cumprir. A igreja acha a coisa mais linda do mundo. Vamos enfeitar a igreja de... Nós somos todos judeus. Um dia teve um casamento aqui na igreja. E eu não vim, né? Eu já senti, eu não vim. Prestei a igreja, mas vim pela câmera. Eu falei, gente, foi um maior pecado que eu cometi aqui, eu vou confessar. E a galera gostava de ser judeu. Aí tinha um cara com a roupa de judeu. Um cara deve morar ali no Córrego do Ouro, pô. Um judeu. Sapato de judeu, fez uma trança de judeu. Todo mundo quer ser judeu. Aí sentou ali, um equipazinho na cabeça. Aí daqui a pouco veio o pastor de lá, eu olhando pela câmera com um chofato. É o talite? Aquilo, tudo era? Na cabeça. Dava um passo, parava. Dava outro passo, parava. Dava outro passo, parava. Então, como se o chofar trouxesse a presença do Espírito Santo. Meu Deus! O Espírito Santo é alguma coisa que a gente tem que trazer. Como é que é? A gente faz o que quer com ele? Isso é idolatria. Tocou o chofar. Aí chegou aqui na frente. Eu falei, agora bagunçou tudo. Vou gastar um ano para dar uma limpada nesse altar. Aí eu falei, Deus me perdoa, cara. Aí tinha uns obreiros meus aqui, já correram lá para fora, ficaram lá de fora assustado, ligando para mim, pastor, pelo amor de Deus, esse povo está fazendo uma doideira aqui. Eu falei, agora já era. Agora a vaca já foi pro brejo. Eu falei, não tem jeito mais não. Não, agora já era. Agora para Deus me perdoar vai demorar um pouco.
Rapaz, que doideira. Tudo ritual judaico. O que está acontecendo? Que vontade é essa de ser judeu que a gente tem? As igrejas, não, porque é bonito. Bonito? Rapaz, nem tudo que é bonito pode ser feito. Quando você traz o judaísmo de volta, você está tentando cancelar a obra de Cristo. Que tudo que está no Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo veio e cumpre a lei. Se você traz de volta, você cancela a obra de Cristo. É uma ofensa contra a cruz, é isso. Aí o Paulo está falando aqui. Ele disse aqui, ó, gente, não, ninguém julga vocês pelo comer, por beber, por causa de dia de festa, ou lua nova, ou de sábado, por favor. Aí ele vai dizer, versículo 17, porque são sombras das coisas futuras, são sombras, isso são sombras, a substância veio que é Cristo. Essas coisas, as festas do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Cristo é a substância, a sombra não quer dizer nada, vocês estão vendo a minha sombra aqui, não quer dizer nada, a substância sou eu. Cristo veio, quando você está aqui, o sol está atrás de você, ele vai projetar a sua sombra, a sombra vai na frente, ok? Mas a sombra não é você. Então o Antigo Testamento veio para poder mostrar, era uma plataforma para anunciar o Cristo. Quando João Batista chega no deserto, ele fala para os judeus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí todo mundo ficou assim, cri, 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 cri. Mas como? Ele que é o Cordeiro, aquele Cordeiro que era sacrificado em cima do altar, é ele, morrendo na cruz. Paulo está dizendo, são sombras, versículo 17, sombras das coisas futuras, vírgula, mas o corpo é de quem? Cristo. Acabou, gente. Estamos na época da graça. Paulo lutava contra isso, os discípulos lutavam contra isso, e o próprio Cristo lutava contra isso. O tempo todo. Versículo 18, ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Opa, tem hoje isso? Estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Gente que é carnal, não compreende as coisas, fica inchado e começa a fazer culto a bel prazer, e com pretexto de humildade. Ei, tudo bem, Pai do Senhor. Agora culto a anjos. Tem igreja no Brasil, nos Estados Unidos, que tinha lugar, cadeira para anjos descer. Sim. Diziam que o Miguel vinha, outro anjo descia e ficava ali, cultuando o anjo, inchados em sua carnal compreensão, envolvendo-se em coisas que não viu. Não viu, falou que viu, não viu nada, mas diz que viu, né, para ver se o pessoal fica alegre. Eu vi, hein, estou vendo, hein. Beleza, você está vendo. Amém, né? Quem vê mesmo lida com isso de forma diferente. Quem vê, gente que vê, mundo espiritual, é totalmente diferente. Gente que é usado por Deus é totalmente diferente, é gente séria. Gente séria, Deus já fala, ó, não vamos escandalizar a igreja, vamos, né? Vamos tratar isso. Deus é assim, Deus é respeitoso. Quando coisas espirituais, revelações, são coisas sagradas. Então Deus vem com respeito, tá? Protegendo a vida da pessoa, não para desmontar e jogar a pessoa no chão. Não é assim que funciona. Nós estamos no tempo da graça. É profeta que só bota dedo na cara. Ué, pastor, mas é só assim, agora vai desmoralizar o irmão vai crescer quando? Não, porque Deus pega e denuncia o pecado. Cara, se Deus for denunciar pecado hoje, não vai ficar ninguém dentro de igreja. Vai começar assim. Não vai ficar ninguém, vai descer até pastor. Ou não? Vamos falar sobre os pecados? Vocês querem aqui, um João Batista aqui? Tem coragem? Subiu um João Batista domingo à noite, igreja lotada. Não vai dizer assim, esse vai ser próximo, hein? Ele vai dizer, arrependei-vos, bando de víboras. Ele vai dizer. Ele vai falar, você trata mal sua mulher, você tem amante, você roubou na empresa. Vai dizer tudo, é isso aí que vai dizer. A gente acha que não é pecado. Aí ninguém quer, né? Vocês percebem? Vocês perceberam? Se for para Deus botar o dedo na cara de todo mundo que está errado dentro de igreja, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Só os religiosos que acham que não tem pecado, né? O pessoal pensa que pecado é só sexo, né? Vai pensando nisso.
Então Paulo está dizendo que esse povo está inchado na sua carnal compreensão. Ele está falando contra as heresias dentro da igreja e práticas que a Bíblia condena. Que estão colocando dentro das igrejas para movimentar a máquina, para ficar bonito, para achar a igreja interessante. O povo que não entende nada vai fazer o quê? Quem já está acostumado com idolatria lá fora, a idolatria romana, chega na igreja idólatra, vai ver a diferença. Aqui que tá bom, vamos vender óleo, vamos vender menorazinha, bota na sua casa, pedra, areia, tudo a gente vende. É um mercado terrível. Compra óleo lá, você compra um galão de óleo por R$20 e faz 1 milhão com aquele trem. Deus me livre. Tá todo mundo para o inferno depois, não vai ter jeito não. Quem explora a fé do povo, né? Versículo 20 a 23, estou caminhando para o final, você fica calmo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, eu estou em Colossenses ainda. Quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Como se vivesse no mundo. Por que vocês estão carregados de coisas que já passaram? Tais como, não toques, não prove, não manuseie. Era isso que os judeus faziam. Não pode isso, não pode aquilo, não pode ali. E Paulo está dizendo, mas vocês não foram salvos, vocês não aceitaram Jesus, por que vocês estão presos nisso? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo está dizendo o seguinte: pessoas que promovem doutrinas antibíblicas, que já foram cumpridas por Jesus, que são carregadas de proibições judaicas, que já foram cumpridas, tudo isso significa carnalidade. Ele diz que só gente carnal é que gosta dessas coisas. Gosta, né? Eu tenho um parente que ele falava comigo assim, eu adoro ser proibido, ele falava. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque senão eu não paro na igreja, eu só fico em igreja que proíbe. Ele falou, igreja brava, aquele pessoal assim que não pode, tudo não pode. Eu só consigo ficar nessas igrejas. Eu falei, por quê? Porque senão eu peco, ele fala. Eu falei, mas como? Você nunca vai saber se você é de Deus se você não for livre. Ok? Abre o portão da sua garagem. Se seu cachorro foi embora e não voltar, ele nunca foi seu. Não gosta de você? Aí você falou, pô, mas esse cachorro tem 10 anos que eu estou com ele. Eu falei, não gosta de você, foi embora e não voltou mais. Você percebeu, não? Abre a porta aí, ó, abre a gaiola para sua esposa. Se ela foi embora e não olhar para trás, ela não gostou de você, pai. Abre o seu olho. Você tem que ser inteligente, poxa. Você fala assim, ó, a porta está aberta, tá? Se você quiser ir, eu te respeito, eu aceito, eu não vou te perseguir, eu não vou te bater, eu vou respeitar a sua decisão. Faz isso. Cuidado, hein? Aí tem um monte de homem, se você for embora eu te mato, se você eu faço isso, eu pulo da ponte, eu amarro uma corda no seu pescoço na minha. A mulher fica assim, ó, dentro de casa. Você não tem a mulher, você não tem o marido, você não tem. Mulher fala assim, se você me largar eu morro. Aí o cara fala, vai morrer, então eu vou ficar com ela. Abre a gaiola, gente. Se o pássaro não voar, ele é seu. Mesma coisa a liberdade. Quanto mais você pesa a doutrina, mais pecador o povo é. Você tem que deixar o povo livre para decidir. Eu não estou dizendo que não tem que ter regras. Mas quanto mais você impõe, não pode, é igual o filho. Você fala com o filho assim, você não vai lá, aí você fica todo feliz que você proibiu o seu filho de um monte de coisa. Ele fica doido para saber o que tem do outro lado. Você despertou o desejo dele de pecar. É melhor você ensinar logo novo, né? Não fala sobre sexo. O seu filho tem 16 anos, não fala sobre sexo, pelo amor de Deus, não fala sobre sexo. Aí ele vai descobrir de uma maneira assim, traumática. Não é melhor você falar? Você falar assim, ó, esse negócio de cegonha não tem, hein? Não é melhor? Não vai ficar esperando a cegonha, né? Trazer neném. Tem um monte de pai crente que fica aí. Não conversa com os filhos, não fala da possibilidade de um traficante, tá lá na escola, não fala nada, não, porque meu filho não pode saber essas coisas, não pode, né, não assiste televisão, não pode, vai, bota dentro da gaiola e deixa aí. É melhor você ensinar e falar, nós estamos juntos,
eu vou te ensinar a conhecer a vida. Como é que funcionam as coisas, é bem melhor. Quanto mais você proíbe, quanto mais você prende o povo, quanto mais você tem doutrina pesada, mais pecado comete. Olha, você teve um fenômeno que aconteceu logo no início do movimento pentecostal. Grandes escândalos aconteciam. Eram tão severas as proibições que acontecia escândalos nos bastidores o tempo todo. Porque estimula você ao desejo de pecar. Entende? Então, se você não conhecer a graça e o amor de Deus, você não se arrepende. Você se arrepende pelo amor. Eu dou sempre exemplo de casais que você pega, está num lugar, e você tem chance para fazer coisa errada, para roubar, fazer o que você quiser. Mas você fala, não vou fazer isso porque eu tenho um compromisso. É diferente. É outro sentimento que tem. Quando você lembra que você tem um marido que te ama, um marido que te supre, que é seu companheiro, você vai falar, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer isso com ele. Mesma coisa as mulheres e os homens são assim. Agora você fica só, né? Você deve estar me traindo, hein? Você deve estar me traindo. Oh, você deve estar... Fica pesando. Daqui a pouco você vai ver o que é. Você está chamando a pessoa para fazer coisa errada. Já que você está me acusando de coisas que eu não fiz, eu vou fazer então, para cumprir essa conta. Vocês lembram que quando os discípulos deixaram Jesus, foram pescar? Eu gosto desse exemplo demais. Eles foram pescar, só que eles abandonaram Jesus, traíram Jesus. O Pedro negou Jesus e dispersaram. Jesus foi crucificado e eles foram para a praia pescar novamente. Eles não eram para voltar a pescar, porque Jesus falou, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens, não de peixes. Peixes é passado. Quando Jesus é crucificado, eles voltam para a praia para fazer aquilo que eles tinham deixado de fazer. Aí estão num processo de decadência. Eles traíram, abandonaram, voltaram a fazer as práticas antigas. Aí então na pesca não pega nada. Não pega nada. Aí Jesus aparece, depois ressuscitado. E aí fica assim, não sabe quem é Jesus, não consegue nem perder a sensibilidade, não sabe que é Jesus que está ali. Aí Jesus fala o seguinte, aí, lança a rede para aquele lado lá. Aí, quando eles lançam a rede e começam a pescar vários peixes, aí o João fala, é Jesus. Por que é Jesus? Porque se nós erramos, se nós traímos, se nós pecamos, se nós retrocedemos e ainda estamos pegando peixe, isso é graça. Ele está dando para a gente o que a gente não merece. Então é Ele. Ele foi a Jesus, Pedro. Aí o Pedro pula dentro d'água, desesperado. Oh, Senhor. Ele fala, o que ele fala? Afasta de mim porque eu sou pecador. Ele se arrependeu dos pecados dele a partir da visão da bondade de Deus. Entende o que eu estou falando? Um cara que ele observou a bondade de Deus, a fartura de Deus e disse, afasta de mim porque eu sou pecador. Perceberam o que a graça faz? Quando você consegue se conectar com a bondade e a graça de Deus, você se arrepende dos seus pecados. Quando você está conectado à imposição de regras, às doutrinas pesadas, você tem vontade de pecar. Sentiram a diferença? Por isso que Paulo diz, vocês não são escravos da lei. Vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Por isso que vocês não podem viver essa vida que vocês estão vivendo. Entende o que eu estou falando? É para a liberdade que Cristo nos libertou. A gente só consegue se conectar a Deus com liberdade. Deus não força a entrada de ninguém. A gente volta agora para Apocalipse, para a gente ir encerrando. Por favor, aguenta um pouquinho, gente. Porque não tem como falar de Apocalipse sem ter essas coisas, tudo bem? Aguenta mais um pouquinho, por favor. Como diz, rico sou, estou enriquecido, a igreja dizendo, e de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, pois estava localizada num entrocamento de importantes rotas comerciais. Também era um grande centro administrativo e judicial. Igreja riquíssima, cidade riquíssima. Laodiceia possuía um robusto sistema rodoviário
que passava pela cidade, já falamos sobre isso. Laodiceia contava com uma importante indústria de lã negra, que era exportada para outras cidades e usada na confecção de roupas. Havia em Laodiceia uma escola de medicina notável, especializada na saúde dos olhos e dos ouvidos. Ok? A cidade era habitada por banqueiros, milionários e romanos. Aí imagina a igreja que era. A igreja só tinha barão, meu amigo. Era uma cidade rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Da mesma forma, a igreja da cidade de Laodiceia era desse jeito. A igreja bonitona, tal, cheia de gente rica, mas era pobre, cega e nua. Versículo 18, Jesus vai dizer: aconselho, hein? Olha o que ele fala. Olha o efeito da graça. Ele não está dizendo, eu vou impor sobre vocês. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Vocês têm ouro. A igreja é rica, mas eu aconselho que vocês comprem de mim ouro provado no fogo. Fala sobre você se aperfeiçoar e melhorar a partir das provações. Você fica melhor e purificado. O ouro, quando passa pelo fogo, ele se purifica. Da mesma forma, quando nós enfrentamos tribulações, isso nos aperfeiçoa. Ele está dando uma dica. Pegue as provações que vocês estão vivendo e se tornem pessoas melhores. E você vai ficar rico. Ele disse: roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Ao invés de vocês estarem vestidos com roupas tão caras, usem roupas brancas. Está falando sobre santidade, ok? Para cobrir a nudez. E que te unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Ele está fazendo uma ironia santa de novo. Como a cidade tinha uma universidade que mexia com os olhos, boa oftalmologia, né? E ouvido, otorrino, né? Também. Otorrino, ouvidos e garganta, né? E tinha uma universidade muito poderosa. E ele está falando o seguinte: já que vocês são bons em tratar dos olhos, eu aconselho vocês que vocês unjam os olhos de vocês com um colírio, ele está dizendo, que vocês comprem de mim um colírio para ungir os olhos de vocês. Não é interessante o que ele está fazendo? Por que ele está dizendo? O colírio aqui é a sabedoria. Ele diz: vocês têm que pagar o preço pela sabedoria. Vocês precisam pagar o preço para ter a sabedoria de Deus, que é o esforço e a dedicação. Aí vocês vão ficar ricos, ele falou. O ouro, as roupas e o colírio. A iluminação espiritual que eles não tinham. Eles tinham iluminação para os olhos, mas não tinham espiritual. A escola de medicina de Laodiceia fabricava um pó oftálmico chamado terra frígia, cinza da Frígia, que era curativo para problemas nos olhos, mas que não era suficiente para curar a cegueira espiritual da igreja. É uma ironia. Está dizendo: vocês têm recursos, mas esses recursos são fálidos em relação à espiritualidade de vocês. Então, assim, a gente vê hoje tantas igrejas tão poderosas. Nós estamos vivendo uma época de igrejas poderosas. Tem igreja aí com 30 mil membros, os melhores templos, nos melhores lugares, tecnologia de ponta, uma loucura. Igreja que o cara gasta 10 milhões, 20 milhões para fazer. Mas aí Deus olha para igrejas que ficaram ricas, mas que empobreceram espiritualmente. Ele diz: vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus. Já pensou você pegar uma igreja, todo mundo bem vestido no domingo? Uma mega igreja com 30 mil membros, e o Espírito Santo dizer assim: vocês são cegos. Eles vão dizer: mas a gente tem uma faculdade de oftalmologia aqui, temos recursos. Não, vocês são cegos. Vocês têm que comprar colírio de mim. Mas a gente se veste bem, mas vocês estão nus. Mas nós somos ricos, vocês têm que comprar ouro de mim, para que vocês se enriqueçam. Vocês não têm nada. É duro isso, né? Então nós estamos correndo um risco sério nessa época. Ele diz, versículo 19: e eu repreendo e castigo todos quantos eu amo. Essa é a atitude de um Deus gracioso: castiga a quem Ele ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa forma de agir de Deus revela o modus operandi de Deus junto à igreja da graça nos dias de hoje. Deus, Ele trata com firmeza as pessoas que Ele ama. Quando você deixa para lá, é porque não ama. Toda vez que Deus entrega o homem à sua própria sorte, ele está vivendo o pior momento da vida dele. Você já percebe quando você faz uma coisa errada e algo dá errado, isso significa que você está ainda
sendo cuidado por Deus. Quando você faz coisa errada e nada acontece, isso significa que Deus entregou você às suas próprias paixões. E quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões, aí já era. Esse é um ponto perigoso. O cara está com grana, está fazendo coisa errada. Ele está bem, continua fazendo coisa errada. Dá a impressão que Deus está respaldando o pecado. Mas esse é o momento mais trágico da história do homem, é quando Deus o entrega às suas próprias paixões. E ele diz no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Esse versículo mostra o respeito de Deus em não ser um violador de consciências, ok? Ele sempre bate na porta, coisa que a igreja não entende hoje. Acho que Deus vai forçar as pessoas. Deus não força ninguém a nada. Ele está dizendo para a igreja de hoje, eis que estou à porta e bato. Esse é um retrato de um Deus que fica do lado de fora quando as pessoas não autorizam a sua entrada na vida delas. Você acha que Deus vai violar a sua consciência? Porque Deus fez. Tem gente que diz assim, eu estava no culto, eu não consegui me segurar, porque Deus veio. Não, isso é conversa. Deus não viola consciências. Mas Deus mandou eu falar, me obrigou a falar com o fulano. Deus não viola consciências, Ele não obriga ninguém a fazer nada. O Espírito está sujeito ao profeta. Deus pode me dizer alguma coisa aqui. Você tem uma mensagem para o Ramones. Deus pode dizer para mim aqui. Tem uma mensagem para o Ramones. Mas eu posso definir como essa mensagem vai chegar. Eu posso expor ele aqui, ou eu posso chamar ele num canto e falar. O Espírito está sujeito ao profeta. Se eu falar que o culto vai acabar 9 horas, vai acabar. Por quê? Porque o Espírito está sujeito ao profeta. O cara fala, não, nós acabamos 1 hora da manhã, porque Deus respeita. Ele respeita a autoridade. Se você diz, estou liberando sobre a sua vida, Deus respeita. Só que as pessoas acham que, não, por que você conversou na hora do culto? Porque Deus mandou. Por que você gritou também? Deus mandou. Aí todo mundo está gritando aqui e falando ao mesmo tempo porque Deus mandou. Já teve irmãos aqui, Deus falou, mas falando na hora que o cara está pregando? Tinha uma irmã aqui falando no dia que o cara estava pregando. E falando, o cara está pregando, está saindo aqui no vídeo e está falando, o pastor está pregando e está falando. Eu falei, não, está errado, estranho. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo, porque eu não consegui. Não conseguiu? Você não conseguiu? Quer dizer que o Espírito Santo está obrigando as pessoas a fazerem as coisas agora? Você vai atrapalhar uma palavra profética, porque você falou que Deus mandou você atrapalhar o pastor? Se eu estou pregando aqui, você começa e atrapalhou, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Pode cair por terra aí. Você não pode atrapalhar. Ok? Um fala, o outro se cala. Um profetiza, o outro se cala. Mas aí um profetiza lá, outro profetiza aqui, outro profetiza aqui. Aqui eu estou igual um babaca aqui falando para o vento, e está todo mundo profetizando um para o outro. Isso é uma igreja ou um circo? Deus não é Deus de confusão. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Deus não viola consciências, Ele respeita. Você nunca vai dizer assim, Deus me botou fora de controle. Nunca vai dizer isso. Porque Ele não faz isso. As pessoas vêm na frente e falam assim, eu vou cair. Não vai cair. Só se você quiser cair. Tem certeza, pastor? Tenho. Você só cai se você quiser. Não é? Não, o Espírito Santo vai me derrubar. Não derruba ninguém. Os que caem aqui, caem porque quer. Caem porque deixaram. Caem porque abriram o coração. Chegaram aqui e disseram o seguinte, Deus, faz o que o Senhor quiser. Aí vai mesmo. Quem chega desarmado, aí vai para onde Deus quer levar. Agora, se você chegou com resistência, ele não vai fazer nada. Você pode ficar aqui, você não precisa nem segurar em ninguém, não. Pode ficar tranquilo. Aí os que botam a mão para trás, abrem as pernas, para travar. Aí fica assim. Aí o pastor vem orar e fica assim tremendo. Não vai cair. Não vai cair. Por que você não vai cair? Porque você não quer. Você já criou resistência, então Deus não vai fazer. Agora, se você vem desprovido, desarmado, coração aberto, aí você viaja, meu amigo. Aí você chora, você rola. Então.
conheço um monte da igreja, fala, pastor, eu tenho medo de cair. Eu falo, não precisa ficar com medo não, você não cai nunca. Aí senta na cadeira, trava, bota o cinto de segurança e fica assim, medo. Eu só caio quando eu quero. Tem culto que eu vou desarmado. Já chego assim chorando, falo, manda Deus, manda. Aí vem aquela unção, bicho, eu viajo. Aí eu pulo, faço qualquer coisa. Agora, tem lugar que você vai e você fala, sabe uma coisa? Esse cara está contando lorota aí, está querendo agora ministrar o Espírito Santo. Não dá, né? Eu fico quieto no meu canto. Então, Deus não viola consciências. Deus não viola consciências. Eis que estou à porta e bato. Deus não vai entrar onde Ele não é autorizado. Vocês têm dúvida disso? E Ele termina dizendo, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.